Olá, que Deus abençoe a sua vida. Está no ar o programa Nosso Tempo. E eu quero, através desse programa, mostrar para você que para o seu problema tem jeito, tem solução para você. O que você não pode fazer é continuar sofrendo e achar que para a sua dor não tem solução. Acompanhe o testemunho dessa pessoa, que ao participar de uma reunião de libertação que acontece todas as sextas-feiras, ela venceu. Minha história ela começa com uma infância um pouco traumática, porque eu nasci de um relacionamento onde que meu pai e minha mãe não eram casados. Acaba que nesse tempo, meu pai ele veio se envolver com outra mulher. Nasceram duas crianças com pouca diferença de idade, porém não existia um relacionamento entre eles. Eu fui criada ali com minha avó, com minha mãe por um tempo, mas minha mãe se relacionou com outro homem, teve um filho com ele e iniciou uma nova família. E nesse período eu me sentia muito triste, muito vazia. Mesmo criança, eu tinha um desejo de que eu não existisse, um desejo de morte. E aquilo ali causava uma dor muito grande dentro de mim, um vazio muito grande. Desde criança eu me sentia abandonada. Quando eu fiquei adolescente, minha avó ela veio para a igreja, decidiu uma mudança de vida, e eu vendo essa mudança, esse desejo dela em mudar, eu acabei indo junto com ela. Cheguei a me batizar nas águas, eu tinha cerca de 12 anos de idade quando isso aconteceu, até o ponto de eu achar que eu tinha recebido o Espírito Santo, até que eu caí na fé. Vieram problemas, situações, vieram momentos muito difíceis na minha família. Eu desacreditei na existência de Deus, ou se ele existisse, se ele olhava para mim mesmo, porque eram tantos problemas que eu estava vivendo, que eu desacreditei que ele poderia solucionar. E eu mergulhei no mundo a partir desse dia. Na igreja a gente aprende que a gente tem que se guardar. E eu até aquele momento eu tinha me guardado, mas depois disso eu simplesmente abracei o mundo e fiz coisas que eu me vergonho hoje de contar. A partir daquele dia eu passei a ficar com rapazes, passei a ir para baladas, ficar bêbada. Eu queria ter vários tipos de homens. Eu saía de casa na sexta e voltava só na segunda. E às vezes minha mãe, minha avó não sabiam nem aonde eu estava. Os problemas continuaram existindo. Aquele mesmo problema que me fez sair da igreja, ele continuava existindo. Eu simplesmente ignorava e achava que a noitada, a balada, os ficantes iriam suprir aquele vazio que na verdade sempre existiu desde a minha infância. Só que lá atrás, aquela pessoa que se converteu, que foi a minha avó, ela lutou por mim. Ela nunca desistiu de mim. Esse tempo todo ela orava, ela nunca se esqueceu de mim. E aonde eu estava eu não consegui ficar mais. Eu tive que voltar para casa. E aí eu chegava lá, quem estava de joelhos? Ela. Quando eu vi ela de joelho, me veio um flash na memória de quando eu fazia aquilo, de quando eu ajoelhava, de quando eu clamava a Deus. E então ela me chamou para uma reunião especial e nesse dia eu fui. Eu comecei do zero. Fui para a igreja, me batizei nas águas e ali eu não voltei mais para o mundo. Depois daquele dia que eu me batizei, eu vivi uma vida nova, porque a dor que eu sentia era tão grande, o vazio que eu sentia era tão grande dentro de mim, que nada, eu podia ter tudo, eu podia estar bem, fazendo faculdade, trabalhando, com os amigos, eu não conseguia sentir paz. Eu falei, meu Deus, se eu tirar essa dor que eu tô sentindo aqui dentro de mim, eu prometo que eu nunca mais volto atrás. E eu vou fazer do Senhor o meu namorado, marido, esposo. Eu vou casar com o Senhor. O Senhor vai ser o meu primeiro relacionamento. E daquele dia, naquela oração, eu levantei do altar com uma força. E ali, naquela oração que eu fiz no altar, foi meu encontro com Deus.
Ali eu encontrei com Deus e ele falou assim, minha filha, agora deixa que eu vou cuidar de você. E ele cuidou de cada detalhe daquele dia em diante. O batismo com o Espírito Santo, ele vem num momento muito especial. A palavra daquele dia foi a seguinte: quem olha para você, fala assim, Deus um dia morou ali. Eu perguntei para Deus, falei, poxa, meu Deus, eu fui pro mundo, o diabo agiu tão rápido na minha vida. Com uma semana eu fiquei perturbada, eu fiquei doida, fiquei maluca. Mas só que a palavra do bispo foi a seguinte: como o templo de Salomão foi reconstruído, a sua vida também vai ser reconstruída. E do mesmo jeito hoje, o Espírito Santo, Deus, ele vai para dentro de você. Ele vai morar aí dentro e nunca mais vai sair. E esse era o maior sonho da minha vida. E naquele dia ele desceu de uma forma única. E minha vida foi sendo reconstruída depois daquele dia. Só que um tempo depois veio o meu batismo com fogo, né? Porque minha avó, que lutou tanto por mim, ela ficou doente. E a gente passou um ano muito difícil. Um dia no hospital, ela veio a falecer na minha frente. E aquele momento ali eu poderia ter desestabilizado, chorado, gritado. Mas não foi isso que aconteceu. O Espírito Santo falou comigo assim: o importante é você chegar aqui salvo como ela chegou. E eu tive certeza que ela foi salva porque uma grande mulher de Deus. E eu venci, não cedi para o mal, não cedi para a dúvida, não cedi para o medo. Logo em seguida, eu conheci o meu esposo, a gente se casou. Foi um casamento lindo, maravilhoso, com toda a família. Nós temos uma empresa, né? A gente trabalha um do ladinho do outro o tempo inteiro. E não é aquela vida pesada, é uma vida, um relacionamento bom. A gente tem a nossa casa, a gente tem nosso carro. E eu falo que eu sou rica do que o dinheiro não pode comprar, que é a presença de Deus, é o Espírito Santo, é a paz. Aquela pessoa que não dormia hoje, ela dorme, ela tem paz, ela tem tranquilidade. E eu falo com vocês que a melhor coisa que você pode ter na vida é o Espírito Santo, porque o seu dinheiro, as suas riquezas, nada disso você vai levar. O que você vai levar é a sua salvação. E você não consegue a salvação se você não tiver o Espírito Santo. É impossível isso. Porque hoje quem me guia, quem é aquele que vai direcionando a cada detalhe da minha vida é Ele. Às vezes eu enfrento problema, enfrento luta, enfrento situações que são muito difíceis, mas o Espírito Santo me faz superar todo dia. Eu saio de cada problema mais forte, eu cresço em cada problema, em cada dificuldade, em cada adversidade. Comemorei aí esses 10 anos do Templo de Salomão, né, com louvor, porque a minha vida foi reconstruída e graças à misericórdia de Deus eu vivi essa transformação através do batismo com o Espírito Santo. Veja que o que essa pessoa fez foi colocar debaixo dos pés dela o problema, o mal que estava na sua vida. É como está escrito: o Deus da paz em breve esmagará os vossos inimigos debaixo dos vossos pés. Você já recebeu a sua palmilha? Essa palmilha aqui nós estamos entregando para as pessoas. Você vai escrever nela o seu problema, o mal que está na sua vida. E quando você colocar debaixo dos seus pés, Deus estará dando para você uma grande vitória, um grande livramento. Essa sexta-feira, nós vamos formar um grande corredor com 33. E eu quero fazer aqui um desafio com as pessoas que estão sofrendo. Eu quero fazer um desafio com você que está com a vida travada, amarrada, que já não sabe mais o que fazer. Os seus filhos estão nas drogas, o seu familiar está preso, você foi desenganado pelo médico, você está vivendo à base de remédios e não quer mais viver dessa forma. Nesta sexta-feira, serão 33 minutos de poder. Nós vamos iniciar ao meio-dia em ponto, quando os ponteiros apontarem para os céus.
Nós vamos clamar a Deus para que Ele venha te socorrer. E essas 8 semanas que faltam para terminar o ano será uma semana decisiva na sua vida. Acompanhe o intervalo que fala dessa reunião de sexta-feira e já voltamos. Nós vamos estar em jejum, minha amiga. Nós vamos estar clamando ao Deus do meio-dia. Você pode trazer escrito em um pedaço de papel o seu problema, o mal que está na sua vida, porque você vai vencer. São muitas as pessoas que estão vencendo. Vamos acompanhar agora o último momento da reunião, o que acontece ao meio-dia. Você sente que não tem como escapar, oprimido por tantos problemas. Pisaram as suas esperanças e parece que você não pode fazer mais nada para resolver. Mas quem disse que você não pode? Dentro de você, talvez sufocado, existe um poder capaz de reverter qualquer situação. A sua fé. A força que traz Deus para a sua guerra e faz o problema estar com os dias contados. E o Deus de paz esmagará em breve Satanás debaixo dos vossos pés. O que tem tentado destruir você será aniquilado. E este momento está para chegar. Nesta sexta-feira, 7 de novembro, o início da corrente, o mal debaixo dos meus pés. Às 7, 10, 15 e 20 horas, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás. Ao meio-dia, na Catedral do Brás, Avenida Celso Garcia, 499. E em todas as igrejas Universal. Encontre o endereço mais próximo acessando universal.org/localizar. Você agora vai acompanhar os 10 sintomas. Esses 10 sintomas caracterizam uma possessão de um mal. Certamente uma pessoa que sofre com apenas um desses sintomas, caracteriza que sim, existe um mal, um trabalho que foi feito para destruir a vida dela. Mas não importa o que fizeram para você, esse mal será desfeito e será nesta sexta-feira. Existem 10 sintomas que caracterizam uma possessão maligna. Doenças que os médicos não descobrem a causa. E aí, doutor? Eu tô doente? Foi mandado para os melhores laboratórios do país e nada foi diagnosticado. Vícios. Peraí, fica aí, meu. Sai desse lugar, não. Visão de vultos ou audição de vozes. Quem tá aí? Mãe? Não é a sua mãe. Não. Não. Para. Não. Insônia. Dores de cabeça constantes. Tá tudo bem, seu Jairo? Essa dor de cabeça que não passa. Pior que ela acontece todo dia no mesmo horário. E é uma dor muito forte que eu não consigo controlar, sabe? Depressão. Filha, o que tá acontecendo? Mãe. Eu perdi o gosto de viver. Eu não quero mais estudar, eu não quero mais trabalhar, nem me divertir. Poxa, filha, mas você tem uma família tão boa. Fez pós-graduação. Tem um bom emprego, um ótimo salário. Vai viver. Por que você não tira umas férias? Não.
Eu só quero ficar no meu cantinho. Filha, você foi ao psicólogo? O que ele disse? Depressão. Ele falou que eu tô com depressão e me encaminhou para um psiquiatra. Tarja preta e controlado. Desmaios ou ataques. Desejo de suicídio. Se mata. Se mata, vai. Vai ser de uma vez só. Sua vida já acabou. O ônibus chegando, se joga. Tá chegando. Agora, vai. Nervosismo. Medo. Lucas, o que foi? Eu vou morrer. Do que você tá falando, Lucas? Tá vindo a crise de novo, Jô. A Calma. crise de medo tá vindo de novo. Calma, se acalma. Faz o exercício da respiração. Isso, respira. Respira. A gente vai morrer. Eu vou bater o carro, Jô. Eu vou bater o carro. Lucas, olha pra mim, Lucas. Olha aqui pra mim. Lucas, você tomou seu remédio hoje? Se acalma. Se você identifica um desses sintomas, procure nesta sexta-feira o Templo de Salomão ou uma Igreja Universal do Reino de Deus. Ou ligue 11 3573 3535. Pare de sofrer. E é como está escrito no Salmos, capítulo 91, versículo 5. Está escrito que Deus iria repreender o mal que age ao meio-dia, uma mortandade. Talvez você é uma pessoa que foi vítima de um mal. O mal tem feito parte da sua vida. As coisas não têm dado certo para você. Tudo tem ido de mal a pior. Não é por acaso. Alguma coisa está acontecendo de ruim com você. Eu quero te convidar para você nessa sexta-feira estar em especial ao meio-dia, porque serão 33 minutos de poder. Nós também temos vários horários que aparecem aqui no seu vídeo, como 7h30, 10, 3 da tarde, 18 horas e também após o seu expediente, onde você pode estar conosco às 19h30. A nossa equipe de fé, a nossa catedral está pronta. Você pode ver aqui as poltronas, o altar, você pode ver aqui também cenas do estacionamento e da escola bíblica infantil, porque nós preparamos uma sala para as crianças também ali poderem, de uma certa forma, ouvir a palavra de Deus em uma outra língua, uma linguagem que elas entendem, mais infantil, mas à luz da Bíblia. Você e sua casa têm tudo para ser abençoado. O que você não pode ficar é continuar sofrendo com essa depressão, com essa tristeza profunda e achar que para a sua dor não tem fim. Pare, minha amiga, de sofrer a partir de agora e tome a decisão de vir lutar. Traga uma peça de roupa, uma fotografia. Nós teremos um imenso prazer de orar, de atender vocês antes e após a reunião e ajudar, certo? Vamos então a mais um testemunho de uma pessoa que foi liberta por meio da fé. E já voltamos. Eu tinha uma religião, eu seguia os ensinamentos, mas eu não conhecia Deus. Eu cresci num lar católico,
e participava das reuniões de domingo, das missas, mas me sentia vazia, né? Eu não me encontrava, tinha algo que não me preenchia, mas continuava indo até os meus 18 anos. Minha avó, inclusive, até tem uma igreja, montou uma igreja no quintal da casa dela, onde dava missa. Eu tinha muitas imagens, eu adorava todas as imagens, assim. Eu era muito assim, quando eu me sentia triste, me sentia vazia, eu pegava aquela imagem, eu acariciava, eu falava com ela como se, ai, me ajuda, né? Tira uma tristeza, alguma coisa que eu pedia. Eu pegava literalmente a imagem como se fosse algo sagrado para mim. Mas eu não tinha resposta. Eu colocava ela lá, do jeito que eu colocava, ela ficava, e tinha várias. Até que um dia eu fui trabalhar, né, e uma menina perguntou para mim, você tem alguma religião? Eu falei, eu sou católica. Ela falou assim, você não lê a Bíblia? Eu falei, não, eu nunca tinha lido a Bíblia. Eu nunca peguei a Bíblia para ler a Bíblia, né? Meu pai, minha mãe não tinham costume de ler Bíblia. Então me despertou isso. Por que não li a Bíblia? O que tem na Bíblia? Então eu comecei a olhar a Bíblia diferente, mas eu pegava a Bíblia, eu vasculhava a Bíblia, não tinha nada. Falei, poxa, mas eu não entendo isso aqui. Inclusive, eu tinha uma Bíblia na minha casa, né? Só que ela ficava aberta no Salmo 91, mas nunca ninguém lia aquela Bíblia. Ela simplesmente ficava aberta ali como algo que fosse trazer uma proteção. E aí eu comecei nas igrejas evangélicas. Por mais que eu odiasse evangélico, eu não suportava evangélico, a ponto de desejar o mal para um evangélico. Eu cheguei a ficar feliz com a morte da filha de uma mulher que era evangélica. Até que um dia eu estava andando na rua e uma pessoa me parou, né? Me evangelizou, falou de Jesus, que mudou a vida dela. Eu parei, falei, poxa, ela é evangélica, mas ela falou de uma forma que me prendeu, né? Porque falasse que era evangélica eu já não parava, eu já não atendia. Aí quando essa pessoa me convidou na rua, ela veio falar de Jesus, né? Que mudou a vida dela e tudo. Aí ela veio falar para mim que era da Igreja Universal. Eu falava, poxa, mas é daquela igreja enorme que eu sempre passei na porta, eu nunca tive coragem de entrar para fazer um experimento, né? Porque só faltava a Igreja Universal. E eu fui. Eu entrei, eu vi que não era nada daquilo que eu imaginava. Todo mundo sorriu para mim, eu fui bem acolhida, eu sentei. E eu comecei a prestar atenção. Eu comecei a olhar tudo que aquele pastor falava e falei, puxa, aqui tem algo diferente. Que o meu fardo de tristeza, assim, sabe, vazio. Naquele dia, no primeiro dia, eu já tive uma experiência assim. Falei, poxa, esse lugar é diferente, eu gostei daqui. Aí eu comecei a ler mais a Bíblia e já comecei a entender um pouquinho melhor a Bíblia. Aí eu ia direto onde falava de idolatria. Mas e para tirar isso dentro de mim? Foi difícil, porque eu lia que não podia, sabe? Que não era a igreja que proibia, que não era a Universal que falava não pode ser idólatra, que estava na palavra, sabe? Eu falava, poxa, mas se está na palavra, eu tenho que obedecer. E aí nasceu o conflito entre a religião que eu tinha e a palavra de Deus. Aí eu comecei a aprofundar mais na Bíblia, comecei a ter mais interesse, eu comecei a orar, a pedir de Deus, me revela na tua palavra qual é a verdade. Porque era difícil para mim largar a idolatria. Eu amava aquelas imagens, eu tinha elas como algo sagrado. Eu falei, não, hoje eu aceito só um Deus. Só existe um Deus. Aí eu decidi me batizar nas águas. Porque eu vi ali a importância do batismo, né? Porque eu nasci, eu era uma criança. Eu não tinha pecado, eu fui batizada na igreja católica, mas eu não tinha pecado. Que pecado uma criança que acabou de nascer tem? Então, o batismo, ele é para remissão dos pecados. Quando eu me batizei, eu saí realmente das águas já uma nova criatura. E daí eu comecei o processo de receber o Espírito Santo. Da necessidade de ter um encontro com Deus, de fato e de verdade, de ver um Deus que eu não via, né? Que não tinha olhos, que eu não tocava, mas Ele estava ali, Ele me ouvia. Quando eu falava, Deus, tira isso de mim, Ele tirava, Ele me respondia. Eu falava, Deus, eu quero te conhecer. E aí, num domingo, eu estava buscando, o pastor chamou na frente. Aí, quando eu fui ao altar, eu busquei. E aí, quando eu busquei a Deus assim, eu falei, meu Deus, eu quero o teu Espírito. Eu não estou aqui por acaso, o Senhor me escolheu, eu quero o teu Espírito.
Aí quando eu recebi o Espírito Santo, foi algo assim tão maravilhoso que não dá para explicar, porque é uma alegria, é algo, é transformador, é um toque, aquilo que você fala, poxa, Deus existe, Deus tocou em mim. Eu lembro que a timidez foi embora, que foi na hora que eu queria falar para todo mundo, eu queria encontrar alguém na rua, eu preciso encontrar o máximo de pessoas para falar da alegria que é ter um Deus de verdade. Nesse domingo em especial, nós vamos ter um domingo do Espírito Santo. Nós vamos acompanhar agora o intervalo que fala desse domingo e já estamos nos preparando para o grande domingo, dia 16, que será o domingo da reconciliação. Acompanhe esse intervalo que fala desse dia e eu já volto. Não aconteceu só com você. Conheci a Igreja Universal por volta dos 9 anos de idade. E ali eu conheci um ambiente diferente. Passou-se o tempo, né? Na minha adolescência, com 14 anos, eu me envolvi com um rapaz. Foi então que eu decidi me afastar. A ilusão. Aquilo me chamava atenção. A maneira como as meninas da escola falavam, de como era sair para tal lugar, de como era se envolver com certas pessoas. E a decepção. Foi onde eu me envolvi com maconha, cocaína, cigarro, ponto de me envolver com mulheres. E desse relacionamento também foi totalmente frustrado, onde essa pessoa chegou a quase pegar uma faca e tentar se matar na minha frente. Mas uma decisão mudou tudo. Voltaram as lembranças de quando eu estava na fé. O próprio Deus, ele falou comigo. E foi a melhor escolha. Decidi voltar. Foi onde decidi me lançar de verdade. Depois daquele dia, eu percebi que é possível ser feliz. Que é possível você encontrar a alegria não nas pessoas, mas no Senhor Jesus. E Ele foi tudo que eu precisava. E esta decisão você também pode tomar. Se você quer a nossa ajuda, vamos estar aqui na Rua Padre Chagas, 3.536, no centro de Guarapuava. Também nós temos várias igrejas espalhadas aqui pelo estado do Paraná. Procure também uma igreja mais próxima da sua casa. E ali vai ter um pronto-socorro espiritual para oferecer ajuda para você. Se você quiser entrar em contato, mandar uma mensagem de texto, um áudio, um desabafo, o nosso SOS espiritual está aparecendo também no seu vídeo. Prepare o seu copo com água, chegamos ao momento final do nosso programa. Vamos falar com Deus. Eu quero convidar você e a sua família para juntos, em um só propósito, em uma só fé, falar com Deus. É momento. Neste momento, vamos unir a nossa fé. Vamos falar com aquele que pode nos responder, porque Ele é o único Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, eu quero pedir em oração em favor de todas as pessoas que nesse momento estão aflitos, abatidos, desanimados. Essa pessoa que tem carregado uma dor, um trauma, um sofrimento dentro de si. Visita, ó Deus, essa pessoa que está no hospital, no presídio, no leito de dor, enfrentando um problema conjugal, familiar, na saúde. Consagre esse copo com água e no momento que essa pessoa beber, que seja no seu organismo como santo remédio. É o que nós te pedimos e desde já te agradecemos. Em o nome do Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Deus abençoe você, muita paz, muita luz. Amanhã estaremos de volta nesse mesmo horário, nesta mesma programação. Até lá.